Direto aqui do CIOSP 2026, estamos com o nosso podcast da Abrahoff e agora vamos entrevistar o Dr. Diego Valim. Além de um amigo querido, conheço de longa data, o Dr. Diego é farmacêutico, especialista em harmonização facial e corporal, empresário e um educador internacional. Ele é dono de 3 drogarias, de uma clínica de estética avançada e construiu a sua trajetória com base em muito trabalho, superação e excelência profissional. Ele vem de uma escola pública, iniciou a vida profissional ainda muito jovem, passando por diversas funções até se formar em farmácia. Mesmo enfrentando grandes desafios e dificuldades financeiras, ele conseguiu seguir em frente, se especializou em estética facial e corporal e conquistou uma certificação internacional nos Estados Unidos recentemente, em Miami e no Canadá também. Hoje, o Dr. Diego atua com foco em procedimentos injetáveis, seguros, naturais e baseados em ciência, além de ministrar cursos e palestras no Brasil e no exterior, incluindo os Estados Unidos. É reconhecido por unir técnica, ética, inovação e propósito, sempre defendendo a estética responsável. Além da carreira profissional, carrega uma forte base de valores, fé e propósito de vida, usando sua história para inspirar outros profissionais a acreditarem que é possível sair do zero e chegar longe com disciplina, estudo e caráter. Doutor Diego, é um prazer tê-lo aqui conosco e um privilégio poder entrevistá-lo nesse podcast. Acredito que todo mundo que conhece um pouco da tua história entende o quanto você evoluiu e cresceu nos últimos anos, e eu fico muito feliz de poder ter acompanhado um pouquinho desse crescimento nos cursos que você fez conosco, sendo o nosso mentor e assim por diante. Agora, conta pra gente sobre a sua transição da farmácia para a estética e o que motivou essa transição de carreira. Boa tarde a todos, é um privilégio poder estar aqui com meu amigo Isa, de longas datas. Boa tarde a você que está aí nos assistindo. Isa, essa transição foi muito engraçada porque eu não comecei na área da saúde. Eu trabalhei em diversas áreas como bicicletaria, já fui servente de pedreiro, já fui faxineiro, fiz faxina com a minha mãe. E quando eu fui para a bicicletaria, o dono de farmácia ele mandava arrumar as bicicletas lá, e um dia ele olhou e falou: você não tem vontade de trabalhar em farmácia? Eu falei: eu tenho. Ele falou: então você está empregado. Aí saí, fui para a drogaria, vi aquela rotina, ele pegava um remédio ali, dava para um paciente, ele estava ruim, daqui a pouco ele ficava bom, e eu me interessei e fui aprofundando mais nos conhecimentos, nos estudos. Me formei como farmacêutico e achava muito interessante aquela caixinha de medicamento, o paciente, e os dois juntos vinha a cura, né? E fui buscando mais conhecimentos, e minha mãe desde criança falava assim: você precisa estudar para ser médico, cirurgião, para não deixar eu envelhecer rápido. Que aquela sementinha foi plantada, né? E a condição financeira, a gente vem de família humilde, era quase impossível fazer uma faculdade de medicina, né? E aí fui para a área da farmácia, me formei, e aí abriu o leque, né? O farmacêutico, ele tem diversas áreas que a gente pode atuar, e aí eu olhei para a da estética, eu vi a grade, eu falei: nossa, dá para fazer muita coisa com um farmacêutico esteta, né? Tanto facial quanto corporal. E aí despertou interesse, o custo era muito bom, fui fazer e entrei nessa área da estética e não parei mais. Interessante, Diego, realmente é uma história de vida inspiradora. Isso que eu dei uma resumida aqui, viu? Se fosse contar detalhes mesmo assim. E conta pra gente quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao migrar da farmácia em si. Você já estava atrás do balcão, já tinha uma rotina de plantão, e eu sei que farmácia no interior é ainda mais complicado, porque cada fim de semana uma que tem que estar aberta. Sim. Se eu não estou enganado, ainda funciona assim, todos os cidades dias pequenas, de segunda a segunda. E como que foi migrar da área da saúde em si para a área estética? Eu só tenho cara de novinho, tá? Eu fiquei 15 anos atrás de um balcão de drogaria. 15 anos. Então eu tenho uma bagagem muito boa. E eu lembro assim que eu não chamava nem ele de gerente, dono. Eu chamava ele pelo nome mesmo, em respeito, que era um japonês, né? E ele falava assim: Valim, eu não vou segurar você muito tempo. Você é muito grande para estar aqui dentro. Porque eu sempre fui curioso.
Ah, pra que é isso? Pra que serve isso e isso? Eu sempre buscava mais. Ah, por que isso aqui não dá pra fazer? Não, tem que dar. Eu sempre buscava uma solução. Nunca parava assim, ah, esse branco aqui tá bom. Não, mas dá pra melhorar, então vamos melhorar. Sempre foi assim. E trabalhando ao longo do tempo, né? E esse rapaz, o seu Takashi, eu tenho muito orgulho dele. Hoje ele já não está mais no meio de nós, né? Ele foi ficando doente, ele veio a falecer. E ele já deixou a direção da empresa para outro rapaz. E esse rapaz não era tão bom igual era ele. Ele começou a apertar, foi dificultando as situações da empresa. E aí eu já estava terminando a faculdade de estética, né? Já tinha pretensão de sair. E essa foi a dificuldade. Eu estava namorando e a gente ia casar, tudo bonitinho, e acabou engravidando. Eu tenho um filhinho hoje lindo, o Arthur. E naquela dificuldade, eu terminando a pós-graduação e o salário apertado, e eu não esperava que ia ser pai, era planejado, ia casar, pulamos uma etapa, e aquilo bagunçou na cabeça, e eu querendo sair da farmácia para poder abrir uma clínica, e nessa transição eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Vou ser pai, eu não posso sair da empresa, se eu sair da empresa que era muito certo, e como que eu ia sustentar uma família, uma casa, né? E foi essa uma das dificuldades, né, em relação a isso. E aí eu pensei bem, busquei orientação de Deus, e ele me mostrou um caminho. Não foi fácil, né, mas no final deu tudo certo. Daí consegui sair da empresa, abrir a clínica. Na verdade, assim, nessa fase de abrir clínica, eu colocava minhas coisinhas dentro de um carro e atender meus parentes, minhas tias. Um beijo para elas que ajudaram a crescer. Eu tenho 20 tios, 10 Família irmãos grande. do meu pai e 10 da minha mãe. A maioria são casados, então eu falo que eu tenho 40 tios. Entre tias e tios, né? Sim. Então, quando eu tava na parte de estágio, eu chamava as tias e vinha aquele monte de tia e fazia as Modelo não faltava. Modelo não faltava. Então, elas me ajudaram muito no começo para eu ter fotos de antes e depois, né? Resultados. Então, eu assim, do mesmo jeito que eu passei dificuldade, eu tinha possibilidade de crescer, porque muitas pessoas me ajudaram, né? O que eu falei, a gente veio de família bem humilde mesmo, assim. Eu sei. Então a gente não tinha uma condição desafiador. Muito. Para acesso a tudo, é tudo mais Sim. complicado. Os produtos não são baratos, né? E você Aí- não tem uma carta de crédito de começo, né? Ou você Exatamente. compra no cartão ou você não compra. Exatamente. Ou é à vista, ou no Pix, ou pronto. E me fala assim, como que a formação que você tem em farmácia contribuiu quando você entrou para os procedimentos estéticos? Você conseguiu casar uma coisa com a outra? Acredito que uma base sólida, com certeza, contribui para você ter também um conhecimento mais avançado e um diferencial. Como que isso te contribuiu? Isso foi muito bom, porque, como eu falei, né, 15 anos atrás de um balcão, igual você falou, uma cidade pequena, você cria um vínculo. Ô, seu João, ô, dona Maria, você pega na mão, você sabe que é pai de quem, filho de quem. Então, gera esse vínculo e essa confiança, né? E por ter gerado tanto tempo essa confiança, quando eu abri a clínica, eles falaram, poxa, aquele menininho lá, ele é muito bom. Se ele é bom na farmácia, ele vai ser bom na estética. E isso aí juntou os dois, fez um boom. A importância da pessoa ter uma reputação Muito. é fundamental, né? Porque isso contribui para o sucesso dela em qualquer área da vida em que ela vá. Sim, Qualquer empreendimento que ela abra, como um empreendedor, as pessoas, quando valorizam o trabalho dela, vão compreender. correto. A farmácia usa muitos termos, farmacologia avançada, coisas que a gente, se você for ler uma bula, você fica doido. Você nem Você toma, nem toma. você nem compra. E como que os conhecimentos de farmacologia te ajudam hoje a trabalhar com a área estética, por exemplo? É muito importante na parte de intercorrências, reações alérgicas, reações tardias, porque você sabe a quantidade do medicamento, posologia, como que você vai fazer determinado paciente, interações medicamentosas entre os ativos que você pode usar com os medicamentos que o paciente já faz o uso, né? O que eu posso combinar? Eu vou fazer uma aplicação de enzimas no paciente tal. Quais os medicamentos que ele toma? Ah, esse aqui eu não posso, porque se ele toma um ansiolítico, se ele toma alguma coisa, como é que eu vou aplicar um acelerador metabólico numa pessoa que está usando medicamento para dar uma segurada na ansiedade?
Você entendeu? Aí é cruel. É. Só quem tem uma intercorrência sabe. Sim. Né? Às vezes eu trabalho na área de organização de cursos, eu vejo que a inexperiência de quem não tem esse conhecimento gera um fardo muito grande, porque quando há um problema, ela não sabe resolver. Sim. Né? E agora, e o que entra eu em faço? pânico, né? E entra em pânico. Sim. Ficou roxo, e agora? E Não sabe diferenciar um edema de um hematoma, do eritrema, isso é verdade. Eu me de uma lembro necrose, uma isquemia. No começo, quando vinham os primeiros hematomas, bom, você estava nos grupos, você sabe como que é. Sim. Vinha cada pergunta que a gente fica assim, Colocava as duas mãos pra mim, perplexo. meu Deus. Ora, minha filha, hora que resolve. Nessa transição toda, Diego, houve algum momento de dúvida? E como que você superou ela? Porque não é fácil, né? Você está Não. largando, você construiu 2 carreiras paralelas. Uhum. Começou com a farmácia, depois iniciou na área da estética e continua atendendo os 2. Quem Sim. vê a tua rotina no Instagram vê que é desafiador. Às vezes tu vai embora 11 horas da noite, meia-noite, né, para atender os pacientes da Sim. maneira, porque você ainda continua tendo responsabilidades com a farmácia tradicional e agora com o consultório, né? Dupla jornada. Então, como que foi esses desafios que você enfrentou, que não foram muitos, mas se você puder citar alguns para a gente, para o nosso público entender, Sim. que não é fácil, não é flores, não é essa coisa de ostentação, de você ir no congresso e ostentar um carro caro, uma bolsa cara. Estética não é isso. Não. A vida real é diferente. Sim. O É dia a pesado. dia do injetor, ele é muito complicado. Ele é denso, Uhum. ele é cheio de desafios, de Responsabilidades. responsabilidades, Nossa. de retornos. É o que tem de cliente que fica inseguro e com medo e te manda, enfim. Conta pra gente aí como que você superou. O maior desafio é o que você falou, é a responsabilidade de você estar lidando com vidas. Ambos os dois lados, tanto na parte da drogaria, né, quanto na parte da estética. Porque se você pega uma bula hoje, uma receita de um medicamento, e eu falo assim que a gente não pode ser tão bom o suficiente para confiar naquilo que você está fazendo. Você tem que ter o pé no chão. Opa, isso aqui é um microfone, eu conheço toda a estrutura do microfone. Então eu crio o quê? Eu elevo o meu ego, eu sou bom o suficiente. Não, tem que ter o pé no chão, né? E eu falo assim, às vezes você é tão bom que você pega a receita, bate o olho, eu acho que é isso. Pega o remédio e vendeu um remédio errado. E o paciente toma, você vai gerar um problema. Sim. É o que acontece É hoje. vida, né? Você está lidando com a vida da pessoa. Sim, Né? hoje um profissional da área da estética, um injetor, se ele for tão confiante naquilo que ele faz, ele deixar subir o ego para a cabeça, eu sou bom, ele vai fazer cagada, vai ter intercorrência. A gente não pode, a gente tem que ser pé no chão, tem que ser humilde, transparente, fazer as coisas com calma, porque você está lidando com vidas. Né? E o meu maior assim, desafio foi nessa parte de transição, foi quando eu fui atender um paciente e ele estava tão inseguro e com medo danado, e ele veio a desmaiar na maca. Eu nem fiz nada. Já aconteceu em curso. Já é desafiador demais. E a gente entra em pânico. Sim, você para, ai meu Deus, morreu, eu não fiz nada, não sei o quê. Aí ele foi voltando, e a gente sabe, o primeiro socorro, né? Fiz, levantei a perna, tal, ventilador, e assim ele voltou. O nervosismo. Mas se eu ficasse nervoso, o que eu faço? E agora? E agora? Pronto. E os dois desmaiar. Sim, é por isso que entender do que e como o produto Sim. vai agir é fundamental, né? Claro. Porque problema todo mundo vai ter. Sim. Só não tem intercorrência quem não trabalha. Claro. Isso é um fato. E isso me deu um baque. Eu Né? fiquei assustado. Falei, não é isso que eu quero, eu vou dar problema. E eu vejo aquelas intercorrências, necrose. Aí Porque eu já Instagram fiquei com só medo. posta coisa Só. bonita, E né? se você dar um Google lá e colocar, Aí é que você pronto, não traz. aí você desiste. E agora com o GPT, então, fica pior Nossa. ainda. Porque ele, além de falar, ele fala, não faça isso. Um monte de xizinho vermelho. Né? É loucura. É muito importante o profissional que está nos assistindo compreender isso, porque quem está entrando no início nessa área acha que é tudo mil flores. Sim, E não é. não. É importante ter realidade do que você vai encontrar pela frente. E agora a gente entra num ponto bem importante do nosso podcast. Na sua opinião, qual que são os diferenciais competitivos de um farmacêutico que atua na área estética, que ele precisa ter? Isso tem que ser gabaritado na atuação dele. Ele precisa conhecimento
a fundo, profundo e técnico de anatomia. Isso aí é o beabá, é o prezinho que a gente fala, é a base de tudo. Se você tiver um conhecimento anatômico de tudo, acabou. Porque a técnica é fácil, você pega o ácido, pega a seringa, a cânula, você já sabe onde passa uma veia, onde passa uma artéria, onde passa um vasinho, entendeu? Então, é tranquilo. Então você faz na certeza daquilo que você conhece. Confiando no que você vai, do que você está fazendo. Isso. No plano certo, né? Sim, porque eu vejo muita gente injetando e às vezes vai fazer um percuito numa área de risco. Ele acha que é só fazer um buraquinho, né? Como eles falam. Só fazer um buraquinho e tá tudo bem. Não é assim. Não é qualquer lugar que a gente pode fazer Outro dia eu assisti em um congresso uma palestra de anatomia. Eu não sou especialista na área, não tenho formação na área, mas eu estava assistindo essa palestra e fiquei perplexo, para não falar outra coisa. Ele só abordou essa área da testa e têmporas. Sim. O foco da palestra dele foi têmporas e testa. Eu fiquei impressionado de como que o conhecimento anatômico muda a tua percepção sobre procedimentos, né? Cara, é bárbaro a coisa, né? Sim. E hoje muita gente não leva isso em conta. Acha que investir num curso de cadáver lab é perda de tempo. De jeito nenhum. Ao contrário, né? Quando você assiste um congresso que tem uma palestra, por exemplo, com dissecação ao vivo, cara, no começo eu achei meio estranho, confesso. Eu também. Não sou muito chegado no cadáver, não, mas, meu amigo, é outra realidade. Você consegue entender o que é uma face, o que é um plano, o que é gordura, o que é outro nível de conhecimento, né? Então, na tua opinião, a anatomia é fundamental. Tem que ter, porque se você não tiver isso, não adianta. Entendeu? Não adianta você assistir um videozinho no YouTube lá que se você digitar, tem. Mas não é aquela coisa técnica científica, igual você falou, um cadáver lab. Se você pegar a peça anatômica, você fazer o procedimento, depois você abrir para ver a estrutura, igual você falou, por camadas, você entender ali a base, você deslancha, porque daí você junta a técnica com o seu conhecimento anatômico. Acabou, você já sabe onde você pode acessar, a quantidade. Você já tem uma vantagem que pouca gente tem, que é 15 anos de conhecimento de farmacologia. Sim. Como é que esse conhecimento de farmacologia hoje te ajuda na tua prática clínica na área da estética? Olha, isso é muito bom porque nós, dentro do nosso organismo, a gente tem essa comunicação química, né? O nosso corpo ele é químico, tem interações, né? Então isso é muito importante porque a gente precisa entender uma célula, o tecido adiposo, aonde vai, chave e fechadura, que a gente fala, o encaixe perfeito. Então se eu pego uma molécula farmacológica, um medicamento, e eu quero fazer ele chegar naquela célula alvo. O vendedor, ele quer vender. Então ele vai falar, isso aqui quebra gordura. Isso. Tá, mas e aí? Mas qual gordura? Né? Que nível, aonde a que célula? ação? Como que eu vou fazer? Entendeu? Então a nossa vantagem é isso. A gente pode fazer medicamento, a gente pode manipular, a gente pode fazer uma mescla. E a gente pode, porque cada pessoa é um tipo. O seu biotipo, a sua genética, se o seu metabolismo é acelerado, se não é. Ainda mais agora com o Monjauro ficou mais difícil ainda, Nossa, né? hoje tá todo mundo derretendo. Ambos os lados, Não tanto de só gordura, isso, né? mas como de flacidez. Quando você dispara o processo de emagrecimento, uma série de fatores é desencadeado no organismo também. Então, às vezes, a pessoa emagreceu muito, aí chega lá, vou fazer uma harmonização de glúteo. Peraí, mas e o tecido? E a preparação, né? Não, cai tudo. E como você vai sustentar? Só vai injetar ácido hialurônico ali? E depois? Como é que vai ficar? Então, a importância, hoje a gente percebe que esse conhecimento aprofundado é fundamental. Muito, por isso que os resultados são mais visíveis. O pessoal, às vezes, manda um direct e fala, nossa, Valim, como é que você traz tanto resultado em tão pouco tempo? É o conhecimento, é a junção. A gente tem um leque enorme hoje com os grandes laboratórios aí de manipulação de injetáveis, né? Então a gente pode fazer combinação de tantas coisas. Mas tem que saber o que combina com o que pode, a quantidade, se não vai dar uma intoxicação no paciente. Então a gente tem que saber tudo isso. E nessas horas o conhecimento de medicamentos ajuda muito. Sim. E sobre a importância de entender essas interações, já ainda continuando nessa linha de raciocínio, nos procedimentos estéticos, muitas vezes o profissional que está nos assistindo não compreende o quanto é fundamental entender, por exemplo,
a ação de um processo de anti-inflamatório, por exemplo. Vamos especificar o anti-inflamatório. A pessoa fez um bioestimulador de colágeno, aí ela está tomando anti-inflamatório. E aí... Não, aí você Tá vai ruim. inibir, porque eu preciso do processo inflamatório para poder gerar um estímulo de colágeno na região. É básico, né? Uma coisa É básica. igual você treinar na academia, tá com dor, você toma um anti-inflamatório. O que vai ganhar? Nada. Porque tá anestesiando aquele Sim, processo. você tá inibindo, né? Na sua opinião, existe alguma área dentro da estética onde o farmacêutico tem uma vantagem natural pelo seu conhecimento na área de medicamentos, de composição, de ativos e tudo mais? Na vantagem na área de ativos, né? A gente consegue ver, pegar um medicamento, fazer aquela mescla para não precipitar. Não cai na lábia do vendedor Não. de laboratório. Ele fala que isso é aquilo, você fala, aham, tá bom. Entendeu? A gente consegue fazer isso, né? Igual eu faço a harmonização corporal. Eu chego lá no glúteo, eu coloco 4, 5 ativos na mesma sessão, planos diferentes, Interessante. entendeu? Mas tem que saber, porque Mas tem não que é saber. só qualquer tipo de ativo, Não. né? O que você vai ativar, como e por quê. É fundamental o profissional compreender isso. E hoje a maioria só quer saber o que coloca, Sim. né? Ah, o vendedor chega lá, você põe esse, põe esse, põe esse. E aí? Mas você tem a base, aí você fica com aquela incerteza. Você, nossa, ele falou que pode pôr, mas e agora? Misturo tudo num potinho e aspiro e injeto. Então não pode, a gente tem que ter um conhecimento. Tá percebendo a importância de você entender o porquê daquele ativo e quando e como ele deve ser aplicado? Isso é fundamental. E como que você vê hoje, a gente está num processo de briga de egos, né? Medicina brigando com estética, brigando com farmácia, brigando com odonto, brigando com todo mundo. Agora, o farmacêutico esteta ele tem uma legislação própria que permite ele atuar na área da estética e defendido dentro do seu conselho. Como é que você vê essa regulação de atuação do farmacêutico esteta no Brasil? O que pode ser melhorado nesse aspecto, na sua opinião? Eu sempre vejo assim brigas entre as classes, né? Eu acho isso tão desagradável porque a gente tem um país muito bonito, uma quantidade de pessoas bonitas, né? E a gente poderia assim juntar as classes, né? Olha que lindo um médico chegar em você e falar assim: olha, doutor, você tem dúvida em alguma coisa? Vamos esclarecer, vamos trocar as informações. Apoiar, né? Gente, eu acho que a gente ia ter risco de intercorrências, eu acho que baixíssimo, se possível quase zero. Outro dia uma amiga, só contextualizando, teve um problema de intercorrência e ela foi atrás de uma profissional, procurou uma profissional para fazer um ultrassom, uma médica para fazer ultrassom. E a primeira coisa que a secretária queria era nome, CPF, endereço do profissional. Não faz sentido, o problema é o paciente, né? O foco é o paciente. Então, claro. Só para contextualizar, essa briga de egos é um problema muito sério e o profissional precisa entender que não pode atuar sem estar devidamente registrado e regulamentado. Isso é muito importante. Isso é como é que eu posso dizer? A paramentização jurídica, você está amparado judicialmente com a regra do seu conselho, com seus certificados em dia. Isso é fundamental também, na minha opinião, para que o profissional consiga trabalhar com segurança. Lá na minha sala, eu tenho um orgulho de colocar todos os diplomas, todas as legislações, o alvará de funcionamento. Eu acho que isso é muito importante, porque o paciente ele entra, ele bate o olho e fala: tem alvará, tem a licença da vigilância. Não é manipulado, né? Não é fake. De jeito nenhum. A gente tem que ser muito transparente nessa parte. Até poder para transmitir a segurança que o cliente quer. Sim. Né? Ele precisa sentir essa segurança de que ele está num ambiente, ele está protegido e está na mão de uma pessoa que entende sobre isso. Agora, sobre sucesso e conselhos no nosso bloco de perguntas, quais foram os fatores chaves, doutor, que contribuíram para o seu sucesso na área da estética? Um deles foi quando eu conheci o Isa, né? E fui fazer o meu primeiro curso. Foi uma loucura aquele primeiro, né? Nossa, quanta gente, aquela loucura, mas até foi hoje muito bom. Lembro. Foi logo após a pandemia, né? Foi um divisor de processo, né? Sim. De pandemia e tudo. Eu me lembro que tinha aquela paramentação que tinha, né? Aquele aluno desesperado lá que não aguentava mais aplicar, porque tinha tanto paciente modelo.
pessoal estava preso em casa, né? E quando surgiu a primeira oportunidade, É aqui choveu mesmo. gente Lindo. para fazer o procedimento. Muita gente, o Isa ficava doido e a gente na correria. E ali para mim foi um divisor de águas, né? Porque ele deu a oportunidade e eu agarrei. Nunca deixei passar uma oportunidade, mesmo que não desse certo, mas eu agarrava. Falei, vamos embora. E ficamos o quê? Mais de 3 anos. Sim, você sempre foi nosso monitor nos nossos cursos e isso contribuiu muito. Então, a prática constante, né? Isso, e o conhecimento. E o conhecimento. Que o Danilo, excelente pessoa, como profissional, então nem se fala, tem um conhecimento absurdo. Conhece muito profundamente. Muito, e ele fala. fala assim com uma clareza que entra, né? Porque tem pessoas que ela tem um conhecimento, mas não consegue repassar, não consegue transmitir. Essa vantagem é fundamental, Sim. a facilidade de comunicação. E que conselho você daria para os farmacêuticos que estão pensando em entrar na área da estética? Olha, eu aconselho você, profissional, tanto farmacêutico quanto outros profissionais de outras classes, se aprofundem na área que vocês forem seguir. Se for na área da estética, de cirúrgica, enfim, qualquer área, você tem que se aprofundar e dar o seu melhor. E não fiquem preocupados com outros profissionais. Foquem no seu profissionalismo. Eu vejo isso muito, as pessoas às vezes vêm fazer curso e perguntam: tem alguém da cidade que já faz essa técnica? Está preocupado com um Eu falei, vizinho. gente, ela está preocupada com a concorrente. Sim. Ela tem que estar preocupada com o conhecimento dela, Isso. né? Essa coisa do o que o meu concorrente está fazendo. Ai, Não, porque o outro tem 300 mil seguidores e eu tenho às vezes 2 é mil. comprado, Justo. né? Então, Às vezes aquele que tem 5 mil bate 1 milhão de visualizações e o o que que tem importa, 1 milhão... né? E aí a gente vai entrar na terceira pergunta desse quadro. Como é que você construiu a tua credibilidade e conquistou a confiança dos pacientes? Eu vejo que você usa muito bem o Instagram e você comunica muito bem pelo Instagram, né? Eu te sigo já desde o começo, então eu vejo teus stories todos os dias. Cada vez melhorando os stories. Né? Claro, vai aprimorando, porque a gente aprimora. As redes sociais, elas mudam, Sim. o algoritmo muda. Mas uma coisa que não muda no contexto das redes sociais é pessoas se conectam com pessoas. Justo. Né? Então, como é que você fez casar essa ideia no teu Insta para que você crescesse tanto de... Você estava há pouco tempo atrás com 10 mil, hoje está com mais de 60. Sim, batendo 3 milhões de visualizações. Não, teus reels são incríveis, né? Às vezes eu printo e posto, né? Para o pessoal ver que não é nada forjado. Sim, aquilo ali é uma prova social. Sim. Que mostra o quanto há um engajamento por trás do teu trabalho, o quanto você é visto. Sim. Porque não é só visto, é a plataforma que te indica. Uhum. E isso é legal, Isa, porque vários outros profissionais assim vieram atrás. A gente quer gerenciar a sua página e tal. Mas eu fiquei pensando, falei, mas eles entendem... Perde a identidade quando acontece isso. Isso, eles têm o entendimento do gerenciamento deles. E eu tenho o meu entendimento, porque eu sou um profissional e eu vivo o dia a dia da minha profissão. Sim. E eu lembro até hoje do meu ex-patrão, que era o seu Takashi. E um dia a gente conversando assim, que ele conversava muito. E ele falou assim pra mim, sabe o que é o diferencial de uma empresa vender bem? Eu falei assim, não sei, me ensina. Ele falou assim, eu vou te ensinar uma coisa. Eu conversando com ele tinha muitos contatos com pessoas de um poder aquisitivo alto. Ele falou assim, o cara que mais vendia pão, doces na padaria dele não era nem o melhor, mas era o mais apresentável. Ele falou assim, eu chegava na padaria dele, tinha doces brilhando, aquelas luzes, aquela coisa. Então ele vendia com o olho. Isso ficou na minha mente. Poxa, ele vende visual. O visual é fundamental. Depois que eu comprei, que eu vou ver se o negócio é bom ou não. Mas ele já vendeu. Entendi. O dinheiro já estava no bolso. E o que eu faço com as minhas redes sociais? Ninguém gerencia, eu mesmo faço. Isso é fundamental. Construo, posto, chamo uma equipe de filmagem, eles fazem uns vídeos. Inclusive o Vi Caldas, ele é muito bom, que é o que faz todos os meus vídeos, vai lá filmar. E eu posto. Então o pessoal, ele vê com os olhos, gosta, entra em contato, vem na clínica e eu entrego a mais do que ele viu. Sim, mais do que ele viu. E é o boca a boca. Perfeito. Que tá a melhor propaganda que existe. Melhor, não existe tráfego pago melhor do que o QI, quem indica. Claro, eu não estou desmerecendo. Não, é importante. Muito são ferramentas importante, mas eu parti por aí esse caminho. E hoje, com a monetização, hoje até o imposto você tem que pagar sobre o tráfego pago. Agora, esse ano, você passa a pagar um valor X de imposto para tráfego pago.
quando a coisa vem do orgânico, é outro nível. Sim. Não só de poder aquisitivo, mas de interesse real de compra do produto. Até o pessoal falou assim, nossa, mas você tá a minha cidadezinha é uma cidadezinha de interior, tem 30 mil habitantes. Eu tenho uma clínica lá que pessoas de São Paulo não atendem a quantidade que eu atendo no interior. Eu atendo já atendi gente do Rio de Janeiro, que saiu do Rio de Janeiro, veio para Guararema, de São Paulo, vai muito de São Paulo para Guararema. Já aproveita e já passa já fim passei, de semana. Eu passo o fim de semana lá, você entendeu? Então são coisas assim que pra gente é muito gratificante. No começo, eu vou até te contar um desafio, foi muito importante. Eu dividi uma salinha pequenininha, de 3x3, assim, só tinha maca e só. E ela me deu essa oportunidade, a gente ficou dividindo. E um dia eu fui atender uma moça do poder aquisitivo alto, ela chegou, ficou olhando assim a sala e tal. Já julgando pelo ambiente. Pelo ambiente. Aí ela ficou olhando, aí eu também cruzei o braço, fiquei olhando. Ela falou assim, sua sala é bem simples, né? Eu falei, mas as paredes não fazem um procedimento. Olha que resposta incrível. Aí ela ficou assim, mas eu não queria falar. Não, eu entendi, tá tudo bem. Só que eu não vou atender a senhora. Mas porque eu não vou atender a senhora. A senhora não merece o meu conhecimento. A senhora desfez do ambiente. Eu tô começando, eu não tenho dinheiro para pintar a parede. Ou para fingir ser uma coisa... Isso. Falei, eu tô começando de baixo. Eu tô juntando dinheiro para pôr um ar-condicionado na minha sala. Antes disso, a senhora deveria descer o nível e perguntar, olha, por que o seu ambiente é simples, né? E o dinheiro que a senhora tem, a senhora poderia muito bem falar assim, eu vou te doar. Depois você me paga o que você precisa. Era muito mais bonito do que a senhora julgar o meu ambiente. Poxa. Nossa, acabei com ela. Mas é importante. Às vezes você tem que demitir o cliente. Isso. Tem clientes que você precisa demitir, porque nem todo cliente vale o seu esforço. Eu aprendi uma coisa durante esse tempo. Foram muitas pessoas que me machucaram, mas porque eu deixava elas me machucarem. E eu aprendi hoje que só interfere no meu emocional se eu deixar. Sim. Isso é muito importante. Não é ser egoísta. Esse crescimento pessoal é fundamental. Isso. Esse automerecimento, de saber que o seu conhecimento é válido a tal ponto de não ser entregue para qualquer pessoa. Sim. Isso é fundamental. E pouca gente sabe disso. Uhum. Na ânsia de pagar o boleto, Sim. Atende de qualquer forma, qualquer valor, trabalha, faz baixo preço e acaba esquecendo que preço... Os princípios e valores... Não se paga, isso é verdade. Quais cursos, na tua opinião, doutor, foram fundamentais nessa transição de carreira? Eu sei que você fez muitos cursos, você fez muitos conosco, continua fazendo, continua estudando, mas na tua opinião, para quem quer migrar para a área de corporal, por exemplo, que cursos são fundamentais para ele fazer? No mínimo. O mínimo, beabá da coisa. O mínimo é anatomia, você tem que entender. Segundo, que é importante também, cadáver lab. Ele tem que pôr a mão, ele tem que abrir, ele tem que sentir espessura, ver o tecido, saber o que é uma musculatura, um tecido adiposo. Ele tem que entender isso. Quando eu fiz o meu primeiro Cadaver Lab, foi nos Estados Unidos, eu melhorei o meu resultado em 300%. Poxa, que incrível. Eu senti muito mais segurança, né? Tanto no plano, na forma de aplicar, a quantidade, quanto que eu posso fazer. Então eu aprendi assim, menos é mais e o mais dá ruim. Eu prefiro que o meu paciente... Gostei desse, menos é mais e mais dá ruim, cara, notem, porque muito bacana. Eu prefiro que o meu paciente venha 10 vezes na minha sala e eu fazer isso fracionado, do que ele vir uma vez só e eu... Até porque ele vai sentindo o resultado aos poucos. Sim, ele percebe a melhora na textura da pele, ele percebe a melhora em todos os aspectos. É muito mais fácil, especialmente no corporal, porque o rosto a pessoa está vendo o tempo todo. Mas o cartão de visita. Por exemplo, você faz um procedimento de glúteo, a pessoa não fica olhando pro glúteo dela o tempo todo. Sim. Ela só vê em fotos e tudo mais. Só quando as amigas olham e falam, poxa, você fez alguma coisa diferente, tem alguma coisa diferente aí. Sim. Você tá mais bonita, não sabe o que foi feito, né? Não sabe. Isso é fundamental. Doutor Diego, onde que os nossos ouvintes eles podem acompanhar o seu trabalho e aprender mais com você? Olha, pode seguir no Instagram, DR. Nós vamos colocar o Insta dele aqui no nosso vídeo. Eu tenho um site, www.diegovalim.com.br. Lá fala toda a minha trajetória, o lugar onde atendo, o que eu faço. Então você pode me encontrar. Você lançou também uma linha de suplementos. Lancei. Cabelo, pele e unha. Eu vi, tá fazendo o maior sucesso, gente. Graças a Deus aí já estamos no milheiro
Olha, Já estamos vendendo aí a nível nacional. que E coisa em breve a incrível. gente vai abrir para nível internacional. Que show. Porque ele ganhou o mercado mesmo. Eu não tô Porque é um dando nem produto conta. muito bom, né? Muito. Isso é muito bom. É a vantagem de ser farmacêutico. Saber formular e saber Sim, entregar um produto que aquela vai coisa realmente assim. dar Se eu- resultado. Se o cabelo tá caindo, onde é a célula-alvo que eu preciso que o produto chegue? X. Coloquei. Comer gominha não resolve. Não, é uma balinha, uma gominha de açúcar. Vai só fazer cocô de gelatinoso. Que bacana. Mas Tem- vamos apanhar na rua, viu? Mas fazer o quê? Dá resultado. Mas é Que verdade. mensagem que você... Uma mensagem para quem está querendo entrar nessa área e fazer a transição de carreira, que você acha que assim é um conselho para a vida toda que você daria? Quando eu fui fazer essa minha transição, a gente hoje tem que fazer contas. Eu fiz uma conta, eu era CLT, trabalhava X horas, 45 horas semanais. E eu fiz uma conta, quanto que eu ganhava no mês dividido por 20 dias trabalhados, vezes as horas. Quantas horas por dia. Eu cheguei num X valor. É o suor seu, o valor do seu suor diário. Quando eu fiz a minha primeira aplicação de toxina botulínica, para não falar a marca, né? Sim. Eu pedi a conta no dia seguinte. Falei, se eu fizer 2 no mês, eu ganho o que eu ganho num mês. E fico tranquilo. Nunca mais trabalhei de E CLT. tem muito farmacêutico sofrendo atrás do balcão, infeliz, insatisfeito, com carga horária exaustiva que não é fácil. Você sabia que nós, farmacêuticos, somos os responsáveis pela drogaria, né? Sim, abrir, fechar e qualquer coisa que Probleminha acontecer ali der, dentro. quem responde é o Tem que farmacêutico. ter toda drogaria tem que ter um Tem que ter um farmacêutico. farmacêutico ali. Se ela funciona 24 horas, 24 horas tem que ter 3 plantões de farmacêutico. É desafiador, realmente, é um conselho para a vida toda. Sim. Doutor Diego, nós ficamos muito felizes desse momento. Pena agradeço. que o tempo acaba, né? Sim. Mas senão a gente ia continuar conversa, aqui, porque a gente resumiu muito. tem assim. muita coisa, mas a gente percebe que fazer uma transição de carreira, quando bem feita, da maneira certa, gera um resultado maravilhoso, Sim. a curta, a média e a longo prazo. Sim. Mas não pule etapa, não queira pular uma etapa. Tudo. Eu falo assim que para você chegar numa casa de 2 andares, no segundo andar, você não pula nenhum degrau. É um por vez. Um por vez. Você não vai chegar lá no segundo andar dando 2 passos numa escada de 30 degraus. Não vai. Isso é fundamental. Então, pessoal, sigam o Dr. Diogo nas redes sociais. Ele com certeza vai agregar muito nos seus resultados. Também é aberto a mentorias, é só chamar ele lá no Sim. direct. E nós ficamos muito felizes de Eu poder que agradeço entrevistar. pelo Eu convite. mais ainda da oportunidade de estar aqui te entrevistando e continuo desejando todo o sucesso do mundo, que Deus continue te abençoando, Amém. você e a sua família, e continue entregando resultados maravilhosos para esse Brasil e para fora dele também. Amém. A nós todos. Eu agradeço. Um abraço. Obrigado mais uma vez, Isa, por ter É um essa prazer pra oportunidade, gente. por estar Nós que conversando agradecemos com a você aqui. oportunidade de acreditar no projeto da Abrahoff. Sim, E é isso aí. pode Pessoal, contar sempre comigo. obrigado, até mais. Foi um Até mais. prazer tê-lo conosco aqui, doutor Diego. Obrigado.